social aqui da igreja. Irmãos, eu peço que, então, vocês abram as suas Bíblias em Gênesis 6. A gente vai dar sequência aqui nos nossos estudos da Teologia da Aliança. E, particularmente, eu começo a entrar na parte mais divertida desse estudo, porque são as alianças históricas. Então, a gente vai ver Noé, Abraão, Moisés, Davi. São histórias que a gente cresce ouvindo dentro da igreja, mas muitas vezes a gente não cresce com elas, a gente não cresce em profundidade com elas. E quando a gente estuda a Teologia da Aliança, a gente tem a oportunidade de revisitar cada um desses eventos, que quem cresceu na igreja já acompanha desde criança. Mas hoje a gente vai ver que Noé é muito mais do que um casal de cada bichinho entrando na arca, e depois a pombinha voltando com um galinho no bico. A gente vai ver como que a graça de Deus se manifesta na relação com Noé, na salvação de Noé e a sua família, e como que aquele plano que começou lá em Gênesis 3,15, ele vai se descortinando, ele vai sendo revelado de pouquinho em pouquinho, diante dos nossos olhos, na medida em que a gente vai avançando na Bíblia. Então, Gênesis 6, eu vou pegar aqui a minha cola. Só um minuto, meus irmãos. Então, eu farei a leitura aqui de Gênesis 6, a gente vai passar por, na verdade, até o capítulo 9. De 6 ao 9 a história de Noé, a história do dilúvio, mas aqui a gente começa vendo o contexto dessa aliança, o contexto, como estava o mundo nos tempos de Noé, que levou então as ações de Deus dessa forma. Então, Gênesis capítulo 6, eu vou fazer a leitura do 1 ao 5. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, gente, é esse o contexto que a gente chega aqui em Gênesis 6, nessa primeira aliança histórica. Por que primeira aliança histórica? Porque agora as alianças vão começar a ser reveladas a nós na estrutura bíblica, na história bíblica, de maneira muito objetiva, muito pontual. Então é muito particular do contexto cultural, daquele contexto histórico em que Deus se revela como aliança, e em cada momento, em cada aliança dessas, nós vamos aprender um aspecto, um lado específico da grande aliança que Deus tem com o seu povo. Então, só para a gente recapitular algumas coisas, na última aula a gente viu sobre a queda, né? Sobre desculpa, gente, esqueci a palavra. Sobre a rebeldia do homem em relação à aliança original de Deus. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro antes de seguir, tá? Porque é a partir dessa perspectiva que a gente vai construir o nosso ensino em todas as outras alianças. Então, vamos lá, vou perguntar para vocês. Quantas alianças nós temos até o momento? Não estou contando a aliança da redenção, que é da Trindade com ela mesma, tá? Que foi a nossa primeira aula. Então, quantas alianças nós temos de Deus com o homem?
Fala aí, Davi. De Noé ainda não. De Adão, beleza, que é o pacto da criação ou o pacto das obras, tá? Por que pacto das obras? Porque era na medida em que Adão fosse obediente àquela aliança, ele usufruiria das bênçãos. Ou seja, a cada dia que Adão fosse fiel à aliança, cumprisse os termos do pacto, ele ia receber as bênçãos. Por isso das obras. Tá? Era pela obra de Adão que ele ia ser abençoado e toda a humanidade, porque era o representante. Beleza? Mas aí a gente viu na última aula que Adão não conseguiu cumprir esse pacto, essa aliança. Então ele desobedece a Deus, come do fruto do bem e do mal, e essa aliança é rompida. Era mais que esperado, era justo que Deus então aniquilasse o homem, acabasse com a humanidade. Mas ele fez isso? Não, né? Ele então dá a maldição e ao mesmo tempo em que ele dá os termos, Deus estabelece a maldição, ele também estabelece termos de bênçãos. A gente viu isso também. Então, Deus amaldiçoa a mulher na sua gravidez, na sua gestação, com muito sofrimento, muita dor, mas ele mantém a fertilidade. Deus vai estabelecer tensão entre o homem e a natureza. O homem deveria ser governante da natureza, agora a natureza é contra ele. A terra produz algo que não é ideal para o homem. Né? Então ela vai produzir espinhos, ela vai produzir abrolhos. Então, assim, tem muitos engenheiros aqui, então a eficiência de algum processo nasce daí. Por que a gente calcula eficiência? Por que a eficiência dos nossos processos não são 100%? Por causa do pecado. Tem desperdício. Todo processo agora tem desperdício de energia, tem desperdício de esforço, tem desperdício de material para a gente conseguir um fim. É disso que essa maldição diz. O homem vai produzir com muito sofrimento, mas ele vai precisar alcançar uma determinada eficiência. Tem desperdício. Nem tudo que ele gasta de energia, nem tudo de esforço que ele deposita agora para lavrar a terra vai devolver para ele, porque a terra não é mais abundante como era antes, mas a terra continua produzindo. As relações, elas entram em conflito. Homem e mulher agora tem conflito, é uma briga de poder, é um domínio pelo domínio do lar. É uma briga pelo domínio do lar. Mas ainda é possível que homem e mulher estejam juntos em aliança. E a gente tem o grande conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, naquilo que a gente chamou de proto-evangelho, o início do evangelho, um evangelho embrionário em Gênesis 3,15, ou seja, o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. A gente sabe, agora a gente tem toda a Bíblia, a gente sabe que é exatamente Cristo esse descendente perfeito. Então, daí se inaugura a aliança da graça. Por que a aliança da graça? Porque agora o homem teria ainda a possibilidade, oportunidade de salvação, de redenção, mas não seria mais pelas suas obras, porque pelo seu esforço próprio, pelas suas obras, ele já falhou, o pacto das obras já caiu para ele. Ele continua válido, mas ele continua válido só em suas maldições. Tá? Então, como que Deus vai salvar, vai resgatar esse homem do pacto das obras, da maldição do pacto das obras, para ele não ser consumido pela morte? Deus propõe um novo representante perfeito no lugar de Adão, que cumpre perfeitamente o pacto das obras, que Adão não cumpriu, e os benefícios, os méritos, as bênçãos que foram conquistados por esse novo representante pela sua obediência, iriam ser transmitidos pela graça por aqueles com quem ele tivesse aliança. Entenderam? Deu para acompanhar, gente? A hora de levantar e falar, pastor, não entendi agora, porque isso é fundamental. Essa é a base de toda a nossa doutrina da salvação. É por isso que a gente tem aliança com Cristo. É por isso que Jesus na ceia diz, esse cálice é a minha aliança, esse sangue é a minha aliança.
Ele não fala o cálice da aliança, ele fala esse cálice é a aliança. O meu sangue é a aliança com vocês. A gente vai ver que a gente já tem visto, né? Cada aliança de Deus, inclusive as históricas, tem um símbolo. Né? A aliança é o pacto das obras. Qual era o símbolo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. As duas árvores. As duas árvores, tá? Porque pela árvore da vida tinha a bênção e a do conhecimento do bem e do mal tinha a lei. Tinha os limites. Tinha as leis, tinha os limites. Beleza? Mas a gente tem então, a partir daí, outros símbolos. A gente vai ver aqui em Noé que o símbolo é o arco-íris, e por aí vai seguindo, né? Abraão a circuncisão, Moisés a própria lei, Davi o tabernáculo e depois o templo, e por aí vai seguindo até que Cristo, e qual é o símbolo? A cruz. Então o símbolo materializa a aliança para nós, tá? Isso é muito importante. Então agora a gente vai ver em cada uma dessas alianças históricas como que Deus revela tanto o pacto das obras quanto o pacto da graça. Como que ele vai revelar aos poucos um elemento, um aspecto dessa grande promessa que ele fez em Gênesis 3,15, que viria um descendente perfeito para cumprir isso tudo. Beleza? Então não é que cada aliança na Bíblia representa uma nova aliança, a inauguração de um novo termo. Alguns evangélicos vão defender essa ideia, tá? Principalmente a doutrina batista, as doutrinas pentecostais, é o que a gente chama de dispensacionalistas. Então eles vão ver cada aliança como estanque, como um relacionamento próprio na história, que Deus estabelece, não é cumprido, então é inaugurado um novo. A gente não entende assim. A gente entende que há apenas duas alianças, a das obras com Adão e a da graça com Cristo. Cristo cumpre a das obras e transmite a da graça para a igreja. E aí todas as outras alianças são a revelação de Deus dessas coisas. Por isso que na primeira aula eu fiz questão de ensinar para vocês um pouquinho da doutrina da revelação. E lembra que a gente falou que a revelação é progressiva e orgânica? Agora a gente está vendo por quê. Ela é progressiva, então à medida que a gente vai andando na Bíblia, vai abrindo mais da verdade que Deus falou lá no início. Eva não tinha ideia do que era o descendente dela, pisar calcanhar, pisar na serpente, morder calcanhar, ela não tinha ideia do que é isso. Agora Noé vai ter uma ideia um pouquinho melhor do que é essa graça. E Moisés, então, Abraão vai ter ainda mais, Moisés vai ainda mais, os profetas ainda mais. E mesmo assim precisou Cristo vir e pregar o evangelho e dizer, hoje é cumprida as palavras do profeta Isaías. Porque nem todo mundo entendeu como ia ser cumprido. Então é progressivo. E é orgânico porque nenhuma fase é inferior à outra. Não é porque Deus revelou só um pouquinho a Noé que os ensinos e a aplicação da aliança de Noé aqui são menos importantes, são incompletos em relação às próximas. Tá bom, gente? Todo mundo comigo até aqui? Então, beleza, essa foi a introdução. Fala aí, Ellen. Perfeito. Ellen perguntou aqui se a crucificação seria a concretização da aliança da graça. Com certeza. Ela é o ápice, ela é o cumprimento de Gênesis 3,15. É exatamente isso. A serpente entrega Jesus à cruz. Não é isso que Jesus vai falar? Eu estou dando spoiler, tá? Mas é isso aí. O que ali na última ceia, Jesus vira para Judas e fala, o que você tem que fazer, faz rápido. E aí o que o texto nos diz? E ele sendo possuído por Satanás saiu. Então é Satanás que impele Judas a entregar, a trair Cristo, a morrer, mordeu o calcanhar. Mas ele vence a morte. Ele vence o domínio de Satanás. É aquele que a Bíblia fala, era o acusador dos nossos irmãos.
mas agora a gente tem Cristo como um advogado, o justo, aquele que intercede por nós dia e noite à direita do Pai. Então nem mesmo as acusações de Satanás podem vencer a obra de Cristo. Então é Cristo pisando na cabeça da serpente. Tá bom, gente? A gente vai chegar lá, se Deus quiser, daqui a algumas semanas. Eu só vou quebrar o protocolo. Alguém pode pegar uma água para mim, por gentileza? Porque eu estou bem... Ficou de trazer? Então tá bom. Eu já sou sedento. Hoje eu ainda estou meio doente, meio zoado. Então, pessoal, só alguns termos aqui meio complicados, difíceis, que é importante, a galera riu do zoado, né? Quando a gente fala aliança de Noé, a gente está falando aliança noaica. Tem um motivo para eu explicar isso. Não confunde com noética. Alguns livros de teologia, vocês que gostam mais de ler livros de teologia por aí, ou ler artigo, ou ouvir alguns sermões, quando a gente fala noético, a gente está falando, é um termo filosófico da mente. Tá? Então, por exemplo, os efeitos noéticos do pecado são os efeitos do pecado no intelecto, na mente. Quando a gente fala de Noé, é noaico, tá bom? É porque obrigado, meu irmão. Porque eu estou usando algumas palavras que não são comuns aqui ao nosso dia a dia, então só para a gente deixar bem claro. Então vamos lá. Então o homem se rebela contra Deus, ele quebra essa aliança, o pacto das obras, e agora como é que fica a humanidade debaixo dessa nova realidade? Uma realidade em que o homem sofre a maldição, ainda existem algumas bênçãos, não foram bênçãos de aniquilação, mas o pecado está presente. Como é que funciona isso? A vida agora, ela vai ser transmitida única e exclusivamente pela graça de Deus. E a gente precisa ter isso em mente de forma muito clara, queridos, porque assim, até então, entendam o que eu vou dizer, Deus tinha a obrigação de sustentar a vida no pacto das obras. Obrigação não com o homem, mas com ele mesmo. Porque ele estabeleceu que o homem viveria enquanto fosse obediente. Então, para Deus ser fiel à sua própria palavra, enquanto o homem fosse obediente, ele iria lhe dar vida, certo? Agora que o homem quebrou essa aliança, Deus tem obrigação de sustentar a vida do homem? Sim ou não? Mais convicção, gente, sim ou não? Sim, Deus tem a obrigação de sustentar a vida do homem? Não, né? Então toda a vida que temos vem pela graça. Vem por algo contrário à justiça de Deus. Correto? Que Deus tinha a obrigação por ele mesmo de sustentar a vida enquanto as pessoas são obedientes, né? Então, no caso, Adão e Eva seriam imortais? Enquanto eles fossem obedientes, sim. Isso. Só que é uma imortalidade que pode ser perdida, e de fato foi, né? É uma imortalidade, é uma vida eterna condicional. A vida eterna que a gente tem com Cristo é incondicional, porque a gente nunca vai perdê-la. A gente realmente vai viver para sempre, porque o nosso representante perfeito garantiu a nossa salvação por toda a eternidade, porque a obediência dele foi perfeita e perpétua. É como se Cristo, por ser Cristo, obedecesse o pacto das obras e continuasse obedecendo o pacto das obras por toda a eternidade. A garantia do nosso representante em Cristo nos dá a certeza de que a nossa vida eterna vai ser para sempre, ela não vai ser perdida, ela não é condicionada. Isso a gente não tinha em Adão. Adão poderia ter vivido 10.000 anos. No dia seguinte, se ele comesse lá do fruto, ia dar ruim e ia acontecer tudo. Entenderam? Não é o que a gente tem em Cristo. Então agora a gente tem a vida e todas essas bênçãos que eu falei mantidas pela graça. Deus não tem mais obrigação disso. Não tem mais uma promessa dele em que ele disse, olha, agora eu vou te manter, eu vou te sustentar. Não, a única promessa que ele deu é que o homem morreria. Então se ele quisesse dar cabo de toda a vida, ele poderia. E é o que acontece aqui no texto de Gênesis 6 que a gente acabou de ler. Tá? Quando Deus se revolta contra a humanidade,
vendo então o que aconteceu no pecado. Mas olha só, alguns textos, principalmente nesse início de Gênesis 4 e 5, passam batido pela gente, a gente não percebe os detalhes. Olha o que Moisés, que foi quem escreveu o Pentateuco, nos ensina. Abra a Bíblia em Gênesis 4, versículo 1, por favor. A gente vê aqui a fala de Eva, logo depois que... Desculpa, gente. Logo depois que Caim nasce, né? Caim, primogênito, então coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que Eva está querendo dizer aqui? É que foi pelo auxílio do Senhor, foi única e exclusivamente pela vontade de Deus que essa criança nasceu, porque isso não era o natural. Isso não deveria acontecer. Entenderam? Eva tinha isso muito bem claro. Às vezes a gente esquece isso, a gente esquece a nossa realidade de pecado e de morte e acaba achando que a morte, acaba achando que a tragédia, acaba achando que a doença é a exceção e não deveria acontecer conosco, porque Deus é bom. Mas na verdade é o oposto. Quem nós somos, a nossa integridade, a nossa saúde, a nossa vida é da graça de Deus. É fruto da bondade de Deus, e por isso que a gente deveria ter um coração grato todos os dias. Só da gente respirar, ter acordado e vindo para aqui hoje, já é fruto da graça. Já é fruto da graça. Eva tinha isso muito bem claro, ela tinha muito fresca na cabeça dela a maldição de Deus, a maldição da morte. Então, quando Caim nasce, a primeira coisa que ela reconhece é o seguinte: foi pelo auxílio do Senhor. Se não fosse Deus, eu não teria esse filho. Então, a gente vê que a morte agora ela é mais do que presente, mas então Deus passa a preservar a vida através da graça e da misericórdia. E aí uma perguntinha técnica para vocês. Graça e misericórdia são a mesma coisa? Então quem pode me dizer? Quem disse não, agora justifica a resposta. Eu detestava isso no colégio. Peraí que até eu me confundi. Graça é quando a gente recebe o que a gente não merece, e misericórdia é quando a gente não recebe o que a gente merece. É interessante essa eu vou precisar pensar, mas faz sentido sim. Esse é o caminho. Vai lá, Ellen. É que fica quase... Mas é isso aí. Legal. É bem na linha do que o Franklin falou. A misericórdia Deus não cobrou, não exigiu plenamente tudo que ele tinha direito de exigir. A gente pode dizer então que misericórdia é um aspecto negativo. Deus nega a si, por livre e espontânea vontade, de executar a justiça dele em plenos direitos. Tá bom? E a graça é positivo. Ele dá além do que deveria dar. Então, quando Deus preserva a humanidade, é por misericórdia. Mas Ele salva todos? Não, né? Então, quando Eclesiastes vai nos dizer que o sol nasce sobre justos e injustos, que o injusto prospera, mesmo não considerando a Deus, isso é o quê? Misericórdia. Aí a gente começa a embolar o assunto, porque muitas vezes a gente chama isso de graça comum. Porque realmente, quando Deus freia a sua justiça, Ele acaba agora concedendo bênçãos no lugar dessa justiça. E aí vem a graça, e por isso graça comum. Porque até aqueles que não merecem, que não fazem por onde, também recebem bênçãos de Deus. Essas bênçãos que a gente viu no domingo passado. Então o cara não precisa ser crente para ele trabalhar e conseguir botar comida na mesa.
A mulher não precisa ser cristã para ela conseguir ter uma gravidez saudável e mesmo com dores, ter seu filho. Isso é graça. E a misericórdia é que Deus não aniquilou ninguém. Ele não cumpriu a sua justiça em todos os termos, tá bom? E isso é importante porque agora a gente vai começar a buscar essas pistas de graça e misericórdia e justiça de Deus em cada uma das alianças. Onde que Deus agiu com graça aqui? Onde que Deus agiu com misericórdia? Onde que Deus agiu com justiça? Tá bom? Então vamos lá, quando a gente olha o nosso texto, e foi o texto que eu acabei de ler aqui, a gente vê então, a princípio, uma maldição, né? Deus se revoltando contra a natureza pecaminosa do homem. Mas olha que interessante, qual é o motivo da maldade ter prosperado e se multiplicado na terra? Gênesis 1 está a resposta. Gênesis 6, desculpa gente, Gênesis 6, versículo 1. Multiplicou os homens. Então, olha só que interessante. Como se foram multiplicando os homens na terra, e aí ele vai colocando sobre essa queda, essa questão dos anjos, gente, se alguém tiver pergunta, deixa para o final aí, que daí vai avançar no almoço, tá? Essa daí é meio viagem. Mas depois a gente explica. Dá para a gente seguir até o final aqui com a aliança de Noé, sem a gente ter que entrar nessa seara agora. Confia em mim, tá? Aí no versículo 5, olha só que interessante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, o verbo que Moisés usa aqui, multiplicado toda a maldade na terra, é o mesmo verbo que Deus utilizou na sua bênção. Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, na aliança das obras, na criação antes do pecado, como que a imagem de Deus, a bênção de Deus seria levada a toda a terra, a toda a criação, quando os portadores da imagem de Deus fossem ocupando a terra. Entenderam? Então o homem, imagem e semelhança de Deus, se multiplicando, povoando a terra, sendo fértil, ele iria propagar a imagem de Deus sobre a terra. Só que agora isso foi corrompido pelo pecado. Então o que é agora transmitido enquanto a gente se multiplica? A própria maldade e a perversidade. Então, a gente já tem um primeiro ponto aí, que a maldade do homem está sempre acompanhando ele de forma natural. E lembra que a gente colocou essa distinção entre descendentes dos homens e descendente da mulher e descendente da serpente? E a gente viu que descendente da mulher é aqueles que servem a Deus? É aqueles que buscam a Deus? É aqueles que vão se levantar contra a serpente? Mas a pergunta é possível que alguém agora, nessa condição, seja naturalmente descendente da mulher? E aí? Fala aí, Davizinha. Perfeito, Davi. Olha o que o Davi falou aqui. Agora que a gente caiu em pecado, todos nós já nascemos em servidão do pecado. Então, os descendentes da mulher não vêm de uma descendência natural. Ela precisa ser separada por Deus. Estão acompanhando? Olha, a gente vai voltar vai para frente e para trás hoje no texto, tá, gente? Pegando esses detalhes aqui. Volta 2 capítulos de Gênesis 4. Normalmente essa parte da Bíblia a gente lê batido, né?
Ele gerou Enoque, gerou não sei quem, gerou não sei quem. Aí para em Enoque porque ele foi levado a Deus sem morrer. Aí gerou não sei quem, gerou não sei quem. Mas olha só o que acontece. Gênesis 4, 25 e 26. Depois que Caim mata Abel, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. O que Eva está falando aqui? Ela não quer dizer o seguinte: Deus simplesmente substituiu um filho porque eu perdi um filho numericamente. Ela sabia que Abel era o descendente, ou ela imaginava, a linhagem que ia contra a serpente, certo? Quando Caim mata Abel, o que acontece? Acabou a descendência da mulher. Quando nasce então Sete, Eva reconhece que Deus está trazendo um novo descendente. Ele está refazendo a linhagem, para que aquela linhagem que vai se colocar contra a serpente não se perca. Deus está resgatando, está preservando a linhagem que um dia vai se opor à serpente. E Eva reconhece isso, e por isso que ela fala: outro descendente. Viram? E no versículo 26, a Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, é o filho de Sete que começa a organizar o culto, organizar a adoração. É ele que vai separar culturalmente um momento para a adoração a Deus. E quando a gente olha em Mateus a descendência de Jesus, a gente vê que ela retoma até Sete. Adão, Sete, Enos e por aí vai. Ou seja, aqui Gênesis 4, as genealogias, né, essa é o livro da genealogia de Adão. Ele está mostrando para a gente que a descendência da mulher está sendo preservada. E aí, se um dia você se perguntou por que tem esse monte de nome, essas descendências na Bíblia, aqui em Gênesis o autor bíblico está nos ensinando isso, que essa semente está sendo preservada por Deus. E por que tem uma repetição, tem uma estrutura nessa genealogia, que ela é muito mais clara do que nas outras da Bíblia mais para frente, que é uma estrutura seguinte: e fulano nasceu e com tantos anos coabitou e gerou ciclano e viveu mais tantos anos e morreu. E morreu. Isso daí, gente, não é uma coincidência do texto. Na genealogia, o que ele está mostrando é o seguinte: mesmo os descendentes da mulher ainda estão fadados à morte. Mesmo os descendentes de Sete ainda sofrem as consequências e a maldição do pecado. Mas tem Enoque, e a gente sabe a história de Enoque. O Enoque andou com Deus até que não era mais, porque Deus tomou para si. Ele não viu a morte. Depois a gente vai saber lá na frente que, de fato, Enoque não passou pela morte. Por que no meio das genealogias de Sete tem essa história de Enoque? Quem se arrisca? Mas Enos já andava. Tanto que ele adora o Senhor. O que Enoque fez de diferente de Jesus? Enoque andou com Deus, ele andou 300 anos com Deus. Então Deus não tomou para si porque ele andava com ele. Não, ele andou com Deus e gerou filhos e filhas. Ele viveu 300 anos a vida dele normal. E um dia Deus levou ele para si. Cuidado, gente, para a gente não ler além do texto. Vamos só pegar aqui o de Enoque. Gênesis 5, 21. É importante a gente dar uma paradinha aqui, Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos.
Ele não está falando que depois que ele gerou com Deus, depois que ele gerou Metusalém, ele andou com Deus. Ele está dizendo, Enoque andou com Deus. E depois que ele gerou Metusalém, ele viveu 300 anos. Ou seja, ele está fazendo a contagem de anos. No total, Enoque viveu 375 anos. Tá? O texto não diz que ele só começou a andar com Deus depois que ele gerou Metusalém. Ele só deu uma pausa na contagem dos anos. Aí olha o que ele disse. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, ele seguiu com a vida dele. Normal. E aí, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Enoque fez alguma coisa especial? Não. O ponto aqui é mostrar exatamente essa interrupção da morte. Até Jared, que é o filho de Enoque, tem... E fulano cresceu, gerou filhos e filhas e morreu. Fulano morreu. Mas teve um que andou com Deus e já não era para si, porque Deus o tomou para si. O que a genealogia nos diz? Que se Deus não intervir ativamente, a morte vai consumir a todos. Esse é o único ponto da história de Enoque. Entenderam? Se Deus não assumir, tomar para si, a morte sempre vai prevalecer. Exatamente. Exatamente. A gente vai vendo essa progressão. O homem não é capaz de fazer nada para se salvar. A Bíblia vai se tornando isso cada vez mais claro, né? Há um ponto em que Jesus, no ápice do seu ministério, diz: sem mim nada podeis fazer. Então é um desenvolvimento, né? Dessa ideia. A gente vai enxergar em Noé, irmãos, tenham fé. Legal. A pergunta da Ellen foi o seguinte: se a gente tinha necessidade, então, de preservação descendente da mulher, por que precisava ser descendente da mulher e não poderia ser de Caim? Tá? A gente tem claramente agora uma disputa, uma diferença entre a humanidade, daqueles que servem a serpente, aqueles que estão naturalmente inclinados contra Deus, em favor da sua autossuficiência, e por isso são reconhecidos como filhos de Satanás, e aqueles a quem Deus, como a gente viu aqui, Enoque, chama para si para viver uma vida diferente daquela. Por que tinha que ser um descendente da mulher? Porque ele tinha que ser separado. Um descendente natural, agora uma pessoa natural dessa linhagem, não conseguiria cumprir de forma plena o pacto das obras. Porque ele já nasce em culpa. É por isso que o autor de Hebreus vai falar que todos os sacerdotes, antes, eles precisavam sacrificar pelos seus próprios pecados e do povo. Mas a gente tem um sumo sacerdote, que é Cristo, que é perfeito. Que ele não tinha pecados, ele sofreu todas as coisas, porém sem pecado. Por isso que Jesus tinha que ser homem, por isso que Jesus tinha que encarnar, porque tinha que ser um representante adequado, legítimo, humano. Não poderia ser um anjo. Entenderam? Então a gente tem essa questão de que Deus está sempre resgatando dentre os filhos da serpente, dentre os descendentes da serpente, obrigado, meu irmão, filhos para si, descendentes para si. Por que eu fiz essa longa introdução? Porque é essa realidade que vai nortear todo o nosso entendimento da aliança de Noé. A gente entende, então, que dos aspectos da história da redenção, da história de salvação, qual é o principal aspecto na aliança com Noé? A preservação. O que Deus quer nos mostrar aqui hoje, irmãos, Gênesis 6 a 9,
é que dentre uma geração maldita, entre uma geração corrupta, ele preserva para si um grupo, um povo, para ser seu povo, para cumprir as suas promessas. Ele resgata, ele separa, ele toma para si. Tá? Vamos ver isso no texto, vamos avançar. Olha, Gênesis 6, agora a gente volta para o texto de Gênesis. Por enquanto, todo mundo aqui, ok? Ele Perfeito. Isso significa então que Enoque era perfeito e não pecou? Não, ele vivia uma vida normal. Inclusive, é que o texto é muito curto, é difícil a gente tirar muitos ensinos dele. Mas quando o texto fala, olha, gerou Enoque, Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas, e andou Enoque com Deus. Enoque andou 300 anos com Deus. Ele fez negócio, ele teve filho, ele brigou com o vizinho, ele trabalhou, ele perdeu a hora, ele brigou com a esposa, ele dormiu no sofá, mas ainda assim ele andou com Deus. De forma perfeita? Não. Mas ele andou com Deus. No dia a dia. A gente tem que tomar cuidado para não romantizar algumas narrativas bíblicas. E perfeita a sua pergunta, Yuri, é exatamente isso. Enoque andou com Deus na vida normal, como a gente deve andar com Deus. No nosso dia a dia. Entenderam? Beleza, gente, legal, estamos indo bem. Gênesis 6, então, eu vou ler de novo, versículo 5 até o 8. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Aqui, então, a gente vê uma realidade que às vezes a gente ignora. Olha o versículo 5, a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vocês acham que existia na geração de Noé algum homem que fazia vontade de Deus? Sim ou não? Se a gente tivesse o texto só até o versículo 5. Não. Então, o versículo 8 para a gente é uma mudança na narrativa. Porque olha só o que o versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, Noé estava incluído em todos aqueles do versículo 5. Os desígnios do coração de Noé também eram maus. Ele também era corrupto como os da sua descendência, da sua geração. Porém, Noé encontrou graça diante do Senhor. Aí ele vai contar a história de Noé, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, Yuri. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Noé, agora é a pergunta de R$1 milhão. Noé andou com Deus e era justo porque ele encontrou graça, ou ele encontrou graça porque ele andava com Deus e era justo? Falei embolado mesmo, de propósito. Noé era justo e andava com Deus porque ele achou graça de Deus, ou Deus agiu com graça com Noé porque ele era justo e andava com Deus? O que causou o quê? Fala mais alto. A graça causou o andar com Deus. Perfeito. E outro ponto interessante, pastor, que por mais que seria uma verdade que Noé andava com Deus, a família dele não, ele não é citado. Exatamente. A gente considerar que Noé mereceu a arca, a família toda não mereceria se a gente fosse ler da forma que eu. Maravilhoso. Excelente, meu irmão. Renan colocou um ponto importantíssimo. E aqui a frase é: a graça
gera a justiça. Isso é para nós. A graça gera a justiça. Se a gente quiser ser justo, se a gente quiser andar com Deus, a gente tem que encontrar graça de Deus. E se a gente não consegue, cabe a gente se colocar de joelho, se humilhar e falar: Senhor, age com graça. Me dê a graça de andar contigo. Me dê a graça de ser justo. Me dê a graça de ser íntegro no meio da minha geração. E justamente porque a graça alcançou Noé, é o ponto que o Renan colocou aqui para a gente, alcançou Noé. Ele não fala que a esposa de Noé, os seus filhos e as 3 noras eram justas e íntegras. Porque se fosse por merecimento, Noé ia entrar na arca sozinho, e ele não entra. Perfeito, perfeita colocação. Dona Judite. Oi, desculpa. Igual nós, exatamente nós, dona Judite. Esse é o ponto. Se não fosse a... Ló também, Ló, nós, todo mundo. Se não fosse... E serve para todo mundo, dona Judite. Se não fosse a graça do Senhor, a gente não ia ser alcançado. A gente não ia ser preservado. Então, esse é o segundo ato de preservação da nossa narrativa. Ué, mas o segundo eu pulei o primeiro? Qual foi o primeiro? Eu não dei destaque de propósito. Está no início do capítulo 6. Por que tem aqui... Se o Senhor tocasse nesse assunto no versículo 6, fala: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Ótimo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Vou responder essa. Antes disso, deixa eu só colocar um outro ponto importante. Toda a narrativa está mostrando para a gente que Deus está preservando a humanidade, preservando a sua descendência, certo? A gente viu isso através das genealogias. Mas no início do capítulo 6, nos 5 primeiros versículos, principalmente no 3, a gente vê: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Então Deus já reduz a expectativa de vida para que a gente não viva tempo suficiente para fazer maldade suficiente. Então Deus refreia o mal no mundo. Porque se o mal não for refreado, ele vai consumir, ele vai engolir os filhos, os descendentes da mulher. É por isso, eu vou chegar lá no arrependimento, gente. É por isso que Mateus 24, não precisa abrir o texto não, eu vou ler. Mateus 24, quando Jesus vai falar do princípio das dores ou dos últimos tempos, ele vai dizendo que a maldade vai aumentando. Na medida que vai chegando o dia dele, o dia de Jesus voltar, a maldade vai aumentando cada vez mais. Até que no versículo 22, Jesus fala assim: e não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, os últimos dias, perto da vinda de Cristo, foram abreviados por Deus, porque eles vão ser tão terríveis que, se eles demorassem muito, nem os escolhidos por Deus iam aguentar tamanha maldade. Então, a morte e a diminuição da expectativa de vida também é bênção de Deus, porque refreia o mal. Pode ter a pior pessoa do mundo, gente. Imaginem a pior pessoa do mundo. Uma coisa é certa: ela não vai viver mais do que 120 anos. Glória a Deus por isso. Isso é para preservar a humanidade. Esse foi o primeiro ato de preservação. O segundo ato de preservação foi Deus agir com graça em relação a Noé e separar daquele povo alguém para dar sequência na descendência da mulher. E aí a gente chega então nesse texto que realmente nos incomoda. Quem é que pode me ajudar? Deus sabe de todas as coisas, Deus é perfeito em todos os seus desígnios, ele se arrependeu de ter feito o homem. Isso é uma afirmação bíblica, isso não é uma pergunta. E aí? É com vocês. Qual o sentido disso? Deus se arrepende do que ele faz? Ótimo. Quem mais?
Beleza, é uma tradução então humana, é uma forma humana da gente expressar um sentimento divino. A gente tem uma palavrinha difícil na teologia que chama antropopatia, que é quando a gente atribui a Deus sentimentos humanos, para a gente traduzir uma ação de Deus, porque a gente não consegue fazê-lo de outra forma, tá bom? Então, é a mesma coisa quando a gente diz que e Deus se lembrou, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Noé estava lá na arca e Deus se lembrou de Noé. Ele esquece? Não. A passagem, a palavra, que diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, uma coisa assim, não esqueci o restante. Mas acho que ele deu uma mensagem, né? Parece que esse texto, onde diz que Deus se arrependeu, pode ser traduzido como uma tristeza de Deus, né? Não que ele se arrependeu da sua criação, porque ele, como Deus, já sabia tudo, né? Mas, assim, talvez pode ser uma divergência aí na tradução, ficaria melhor uma palavra que Deus se entristeceu de ter feito o homem, não se arrependeu completamente. Perfeito. Mas você me corrija se eu estiver errado. Exatamente isso. A gente tem textos sim que dizem que Deus não se arrepende como homem, mostrando que os desígnios de Deus são perfeitos. Fala para vocês, irmãos, a melhor tradução ainda é se arrependeu, tá? É o mais próximo que a gente consegue do sentimento hebraico. Pensa o seguinte, sabe aquele pesar, aquela dor, quando você faz algo que você não gostaria de ter feito? É essa dor que Deus sentiu. Mas nesse caso, ela não nasce da incapacidade de Deus de não ter conhecido a verdade. O sofrimento é tal qual alguém que se arrepende. É isso que o autor bíblico quer nos dizer. Por quê? Porque a criação dele, a imagem e semelhança dele, se voltou contra ele. E as bênçãos que ele transmitiu para preservar essa humanidade, agora são usadas para multiplicar o mal. Então isso pesa no coração do Criador. Isso pesa profundamente. É isso que os irmãos estão colocando. Não é que Deus se arrependeu porque, fiz besteira. Não, não é isso. Mas é algo que pesa, do tipo, quando ele olha algo que ele fez, tomando um caminho que é contra aquilo que está no caráter dele. Entenderam? Algo que vem da ação de Deus, mas que atenta contra o caráter de Deus. Exatamente. Vitor, só para complementar o que o irmão disse, esse versículo que trata dessa questão é Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Excelente esse versículo, meu irmão. Muito obrigado. Por quê? O ponto principal desse versículo de Números é que Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E aí uma outra pergunta que a gente não faz nesse texto, porque normalmente a gente trava nesse versículo, é o seguinte: se Deus se arrependeu de ter feito o homem, e Deus ia destruir todas as coisas e mandou o dilúvio, por que que ele salvou Noé? Ele se arrependeu do arrependimento dele? Isso o texto não fala. E Deus se arrependeu de ter se arrependido de ter criado o homem. Deus não fala. Então, o que está acontecendo aqui? Por que que era necessário Deus, mesmo diante de um sofrimento em ter criado o homem, ter resgatado alguém para si? Por quê? Por que que a arca era necessária? Oi? Preservar a linhagem justa. Se Deus tivesse destruído tudo, como ele expressa aqui, a palavra dele em Gênesis 3,15 não ia ser cumprida. E aí ele não ia ser fiel à sua própria palavra. Entenderam? Então, ele manda a arca, ele age com graça com Noé, mesmo naquela geração corrupta, para cumprir a promessa dele
em Gênesis 3:15. Se não houvesse a arca, a descendência da serpente teria vencido. O mal teria vencido. O pecado teria vencido. E é por isso que ele separa, por isso que ele elege um grupo para si. E como o Renan falou, ele separa um representante para si. E aqui a gente entra na nossa última parte do estudo, que é quando a gente vai ver agora a dinâmica da aliança, ou seja, a aliança propriamente dita. Primeiro o que ele faz? Ele separa para si um representante. Então ele separa Noé, e olha só como Noé, na sua vida e na sua ação em relação à arca, é muito parecido com as obrigações de Adão. Noé estava vivendo numa geração corrupta. Quantos anos Noé demorou para construir a arca? 100. Imagina você construir um barco numa região árida, enorme, gigantesco, durante 100 anos. Ele praticamente foi à falência construindo esse barco. E quando as pessoas perguntavam, ele contava a história da promessa, de que Deus ia mandar um discípulo. Ele se manteve firme à promessa. No caso de dilúvio, né, a profecia do dilúvio, numa geração corrupta. Ele era representante da palavra de Deus, ele era representante da aliança, ele era representante da preservação. E ele representou também, como Adão, toda a criação. Adão não deveria governar a criação? Ele não deveria sujeitá-la, ele não deveria cuidar de toda a criação como vice-regente, né, como regente de Deus, em nome de Deus? Tanto é que quando Adão peca, a primeira maldição é sobre a terra. E você, Adão, por tua causa maldita é a terra. Porque ele era o representante de Deus para preservar a terra. Agora que o representante de Deus pecou, então a terra passa a ser amaldiçoada. E da mesma forma, é através do representante Noé que a vida vai ser preservada. Por isso, um casal de cada animal. Deus poderia ter criado todos os animais ali de novo? Sim, mas ele se comunica através de alianças. E as alianças têm representantes. Então, a representação de Noé ali, de toda a criação, daquele que governa todas as coisas, daquele que tem pacto com Deus. E é justamente a aliança de Deus com Noé que salvou os seus 3 filhos, a sua mulher e a sua nora. Ele poderia ter criado uma outra mulher, ele poderia ter deixado só Noé e sua esposa, mas ele colocou os 3 filhos, ele colocou toda a família de Noé. Foram salvos por causa de Noé. Então a gente vê que Deus separa, tem esse primeiro ato de separação, de tomar para si através de um representante, como a gente viu em Adão. E o segundo ato é o ato de restauração, ou seja, é no momento em que as águas sobem, todo mundo morre, só a família de Noé fica salva. E aí então, o que acontece? Deus se lembra de Noé, é aquilo que eu estava falando. Mas Deus é Deus para se esquecer? Como é que a gente explica isso? Deus se lembrou de Noé. É a mesma questão de se arrependeu. Aí saiu muito fácil. Mas o que é Deus se lembrou de Noé? Assim como a gente tem, por exemplo, Êxodo 2, 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. É quando Deus se lembrou do povo na escravidão. Há um cuidado de Deus. A gente tem, principalmente em Gênesis e Êxodo, esse tipo de linguagem. Deus se lembrou. Quando Ló vai ser resgatado de Sodoma e Gomorra, o texto também diz que Deus se lembrou do seu servo Abraão.
a gente tem em Gênesis 30 que Deus se lembrou de Raquel, porque ela era estéril. Na verdade, quando a gente diz aqui que Deus se lembrou, também é uma antropopatia, porque Deus não se esquece, mas é a forma do texto bíblico nos dizer o seguinte: Deus está trazendo ao presente aquilo que ele já havia decretado no passado. Então, lá atrás, ele decretou que ele ia resgatar, ele ia restaurar, ia preservar a descendência da mulher. E aí, então, ele se lembra, agora ele vai agir na história mediante aquilo que ele decretou na eternidade. Entenderam? Então, quando ele fala, Deus se lembrou da sua aliança, porque ele já havia decretado a aliança, agora ele vai executar essa aliança. Agora ele vai executar a sua palavra. É por isso que, como igreja, a gente pode, e é uma oração muito preciosa que a gente deve ter, principalmente quando a gente estiver sofrendo, passando por uma dificuldade, é o seguinte: Senhor, se lembra de nós. Senhor, se lembra de mim. Porque é como se a gente estivesse falando, o Senhor decretou fidelidade àqueles que têm aliança contigo. Agora, executa na minha história aquilo que você decretou na eternidade. Olha que oração que a gente tem, poderosa, preciosa. A gente pode e deve pedir para Deus se lembrar de nós. Senhor, não se esqueça de mim, olha o meu sofrimento, olha o que a minha família está passando, olha o que eu estou passando, olha o que meus filhos estão passando, não se esqueça de mim. Porque eu sou povo da sua aliança. Olha que maravilhoso, gente. Tudo isso na aliança de Noé. E aqui é interessante porque logo após o texto nos dizer que Deus se lembra de Noé, as águas começam a baixar. E esse também é um ponto muito interessante do texto, porque mostra que Deus tem o controle de todas as coisas o tempo todo. Nada saiu do controle dele nessa narrativa em momento nenhum. As águas subiram quando ele quis e as águas desceram quando ele quis. E o último ato, então, é o ato de perpetuação. Ou seja, Deus separou para si um grupo onde ele iria preservar esse grupo. Então, a separação, o primeiro ato, a preservação, o segundo, e agora a perpetuação. Então, agora aquele grupo teria que povoar a terra novamente, certo? Tudo tinha sido destruído. Então, o que Deus faz? Deus agora vai decretar, formalizar a aliança com Noé, que na realidade nada mais é do que uma reafirmação da aliança com Adão. Então, vamos lá. Papel do mediador em Noé, versículo 17 do capítulo 8 de Gênesis, 8, versículo 17, olha só isso. Então, 15. 8, 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos. Ou seja, Deus atribui essa obrigação a Noé. Faze sair para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Então, a gente vê que Deus ordena ao seu representante para que ele então tire os animais da arca, para que ele então agora desfaça aquilo de restauração e preservação, para que a bênção da perpetuação se desenvolva. E aí ele confirma então a bênção que havia feito antes. E olha só o que ele faz, Gênesis 8, agora 20 a 22. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. E enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, o que Deus está prometendo aqui, ele está dizendo o seguinte: eu não vou mais deixar o pecado do homem
comprometer a integridade da criação. Pelo contrário, as minhas bênçãos agora vão ser perpétuas, elas vão ser sustentadas pela minha graça, independente do homem. Não importa o quão mal o homem se torne, eu manterei as minhas bênçãos. Ou é uma diferença que estava entre Adão e Noé? É uma confirmação. Exatamente, agora ele formaliza. De sofrimento com a terra, com o pai de Noé aqui, que Noé vai enfrentar o sofrimento. Então, a gente tem... Renan perguntou se teria uma diferença ou se isso já cabia entre Adão e Noé. Isso já existia, mas agora Deus formaliza. Deus vai... Porque imagina o seguinte, Deus havia feito o dilúvio. Seria natural para os homens falar assim, poxa, mas a qualquer momento pode vir outro. Então Deus agora ele está esclarecendo, ele está verbalizando aquilo que ele já tinha definido. Quando a gente chegar na aliança de Moisés, a gente vai ver isso muito claramente. A aliança de Abraão, ele chama então uma família para si. É legal ver a progressão. Em Noé, ele chamou um indivíduo para si. Abraão, ele chama um indivíduo que vai ser pai de muitas nações, porque Sara faz parte agora dessa aliança. Em Moisés, ele chama um povo, ele chama tribos. Em Davi, ele vai chamar um reino. E em Cristo, ele chama gente de toda a terra, de todas as línguas, povos e nações. Isso vai aumentando, isso vai crescendo. Mas a cada aliança, ele vai verbalizando algo para reafirmar a realidade do pacto da graça. Tá? Então aqui ele está verbalizando isso. Olha só, eu não vou mais destruir a terra por causa do pecado do homem. Depois a gente lendo, continuando a ler a Bíblia, a gente vai ver que não é dessa forma que Deus vai purificar a terra. Porque isso é importante, o dilúvio não purificou a terra. O pecado continuou. Tanto é que logo depois que Noé sai, ele planta uma vinha, se embebeda, e aí acontece toda aquela situação lá, fica lá pelado na frente dos filhos e tal. E a gente tem a maldição para um dos filhos, tem bênção para outros. Então a gente vê que o dilúvio não purificou ninguém. Então Deus está dizendo o seguinte, ainda não é o momento de eu purificar a terra. Ainda não é o momento de eu restaurar a terra. Aqui é o meu ato de preservação e não de restauração. Entenderam? Por enquanto aqui é só preservação. E aí então a aliança propriamente dita, capítulo 9. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Olha como é que é idêntico à aliança das obras, quando Deus cria o homem. Ele fala exatamente essas palavras, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Porém agora há a presença do pecado. Então os termos da primeira aliança são verbalizados agora nessa realidade de pecado. Então você vê que não é exatamente igual. É uma nova aliança? Mudou? Não, é a mesma aliança, só que agora em novas circunstâncias. Por isso que as palavras não são as mesmas. Olha só, antes era dominar a terra, os animais e tal. Agora olha o que coloca ainda no versículo 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Ou seja, aquele domínio que antes era pacífico, agora os animais passam a ter medo da gente. Agora os animais passam a ter pavor da gente. Agora os animais passam a nos ver como caçadores. Não há mais equilíbrio. Então o domínio do homem passa a ser pelo pavor, pela força. E muitas vezes é assim nas nossas relações interpessoais também. Aquele domínio, aquele cuidado, aquela liderança que deveria ser equilibrada, pacífica e harmoniosa, passa a ser imposta por medo e por pavor. É a realidade da aliança num mundo de pecado. E aí Deus coloca inclusive a realidade da morte. Então ele bota o seguinte, versículo 4,
Carne, porém, com vida, isso é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, sangue da vossa vida, e de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, há uma realidade de morte, há a possibilidade de pecado e de assassinato, mas Deus está dizendo o seguinte: também há justiça, e essa justiça precisa ser cobrada. Essa justiça agora é responsabilidade do homem de refrear o mal. Não é mais Deus que vai refrear o mal através das suas ações extraordinárias, como dilúvio, redução da expectativa de vida. Como que Deus agora vai refrear o mal para que o homem não se consuma, não se corrompa, não se destrua? A aplicação da justiça de Deus através da instrumentalidade do homem. Entendeu? Quando a gente vê a progressão disso, lá em Romanos 13, o que a gente vê Paulo nos ensinando sobre os magistrados, sobre as autoridades civis? Que a gente tem que se subordinar a elas, porque elas são espada de Deus para a justiça. Então a gente vê aqui em Gênesis, na aliança de Noé, que Deus agora reconhece que há a presença da morte, reconhece que a maldade vai continuar se multiplicando, mas agora também é responsabilidade do homem refrear o mal pela aplicação da justiça. A preservação continua. Versículo 8. Disse também Deus a Noé seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos, selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Por quê? Tinham outros? Tinha, os peixes, né? Os peixes não entraram na arca. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre a mim e a terra. Essa palavra arco, que é o arco-íris, era entendida pelos leitores originais como arco de guerra, tipo de arco e flecha, sabe? Então quando Deus está colocando, eu colocarei o meu arco nas nuvens, Ele está falando: eu estou aposentando as minhas armas. Eu não mais vou ferir a terra, eu não vou mais agir como um guerreiro, com ira, com ódio, contra a criação por causa do pecado do homem. Não é pelo arco que eu vou fazer isso. E aí lá em Isaías a gente vê que tem o servo sofredor, que ele é a ovelha muda, que é entregue aos tosqueadores. Cristo sem pecado se entregou à morte, não foi pelo arco, porque Deus aposentou o seu arco. Então a graça de Deus começa a ser vista em Noé e revela o seu sentido universal. É interessante que aqui, ao contrário das outras que a gente vai ver, a graça não é só, a aliança não é só com Noé, é com o universo, é com o cosmos, é com toda a criação. Então as promessas de Deus valem para toda a criação, e um dia Ele vai redimir toda a criação de forma perfeita, mas não com o arco, não dessa forma. Olha lá, William. Sobre essa aliança, quando ele fala do arco, acho interessante que ele coloca que o arco é o arco de um guerreiro, contudo o arco nunca está voltado para a terra, sempre voltado para o alto. O arco está sempre voltado para o próprio Deus, como a garantia de que ele vai cumprir e que o homem pode descansar. Ele nunca é o alvo desse arco, porque ele não pode suster essa aliança por ele mesmo, mas aquele que pode suster a aliança mantém o arco voltado para cima, a certeza que essa aliança. O arco aponta para Deus, né? Ele aponta para Deus e mostra que ele aposentou o seu arco. Ele cessou. Não vai ser pelo arco que ele vai alcançar isso. E o arco está sempre voltado para cima, voltado para Deus. É Deus quem faz essa aliança. E aí uma crítica, e me dói muito, eu preciso falar isso para os irmãos. É muito triste ver como a maldade humana usurpa os símbolos da aliança de Deus para multiplicar e propagar
a sua própria morte e depravação. Os irmãos não têm ideia do sofrimento que eu vejo, que eu sinto toda vez que eu vejo uma bandeira LGBT subvertendo o arco. Irmãos, é isso que o pecado faz, é isso que a maldade faz. Ela vai pegar os símbolos da graça e transformar em orgulho para o próprio pecado. Cuidado. Os descendentes de Satanás invertem os termos da aliança. Sempre que a gente vê uma bandeira, que a gente também se lembre disso. Que a gente se lembre dessa subversão. Nos termos da cultura, eu sei que está sendo gravado, dessa apropriação inadequada da cultura veterotestamentária de um símbolo sagrado a nós. Usei os termos da cultura. É fácil julgar a apropriação alheia, mas para mim, a bandeira LGBT, usar o arco-íris, é a maior desapropriação cultural que a gente vê nos nossos tempos. E isso é abominável para mim. Eu estou falando dos símbolos. Isso não é um discurso de ódio, está aqui o disclaimer. Portanto, irmãos, o dilúvio é a maneira que Deus tem de refrear o mal, numa escala que iria destruir e a impedir a propagação da vida humana. É a maneira como Deus tem de garantir que a serpente vai ser derrotada. E a redenção de Deus, e isso é muito importante, é o último ponto aqui para a gente finalizar, a redenção de Deus sempre vai ter um aspecto duplo. Porque ao mesmo tempo em que ele preservou Noé e a sua família, e o texto nos diz que Deus fechou a porta da arca com a sua mão. Eu fiquei tentando imaginar, e aqui é 100% viagem minha, tá? Por que Deus precisava fechar a arca com a mão dele? Porque a porta era muito pesada. Gente, o cara construiu um barco no martelinho. Você acha que ele ia conseguir construir um sistema de polia, corda? Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que não. Provavelmente é porque tinha gente querendo entrar na arca, à força. E esse é o problema, às vezes, da gente guardar no nosso coração algumas histórias bíblicas como histórias de criança. Imagina o seguinte, está lá o maluco Noé construindo um barco durante 100 anos. E aí começa uma chuvarada, meu irmão, a água começa a subir. O único da cidade que tem um barco é Noé. Você acha que a galera ia ficar desesperada, sentada em casa? Eles iam tentar tomar a arca de Noé. Deus fecha para garantir que ninguém entre, senão aqueles a quem ele escolheu para estar na arca. Você tem problema com a eleição? Então você tem problema com a história de Noé também. Porque se o barco era grande, por que ele não salvou todo mundo? Porque ele agiu com graça só com alguns. A história da redenção mostra que Deus separa para si alguns, pela sua graça e a sua misericórdia, e o restante, de forma digna, de forma merecida, se afogou do lado da arca, do lado de fora da arca. Alguns, inclusive, tinham um barco, e provavelmente sobreviveram à subida das águas. Mas depois de 100 dias, meus irmãos, todo mundo morre de fome. Nem todo mundo morre afogado. Por que eu estou trazendo essa cena horripilante para vocês? Porque é essa cena do pecado. Essa é a cena daqueles que querem viver uma vida como descendentes da serpente até que as águas subam. E aí de repente olham para a arca achando que merecem a salvação. A história da redenção nos mostra que nós não merecemos a arca. É pela graça. E que se não fosse Cristo, a gente estaria com as portas fechadas no nosso rosto. A gente estaria se afogando do lado de fora.
mas é a graça que nos preserva, é a graça que nos sustenta, até o dia em que não vai mais haver arco nenhum, um dia em que não vai haver mais guerra, um dia em que não vai mais haver sofrimento, porque aí sim todas as coisas vão ser refeitas. Até lá, irmãos, a gente tem que estar firmes, porque hoje nós estamos dentro da arca. A nossa arca é a cruz, a nossa arca é Cristo, que nos tirou de um mundo totalmente corrompido e destruído. É só isso que a gente precisa no nosso coração para viver os nossos dias, porque os dias são maus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor bondoso Deus e amado Pai, reconhecemos a Tua autoridade, Senhor, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno, que só o Senhor é justo. Reconhecemos que naturalmente seríamos filhos da ira, descendentes da serpente, mas pelo Teu amor, pela obra de Cristo, pela Tua ação graciosa, o Senhor nos fez filhos do Senhor, filhos de Deus. E realmente é um grande poder sermos chamados filhos de Deus, como o Teu servo João nos ensina. O Senhor nos adotou em Cristo Jesus, nos deu nova descendência em Jesus, e por isso Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Nos ajuda a viver em tempos maus. Os nossos tempos não são diferentes dos tempos de Noé. Talvez as escalas sejam diferentes, talvez vivamos menos e por isso não vejamos coisas piores, mas os nossos tempos não são menos pior, menos depravados do que os de Noé. Por isso, assim como o Senhor fez com Noé e a sua família, pela promessa, pela fidelidade à Tua aliança, nós Te rogamos, não se esqueça de nós, Senhor. Se lembra das Tuas promessas, olha para nós aí dos altos céus, tenha misericórdia de nós, age com graça pela Tua igreja e nos preserve em meio à nossa geração, preserve os nossos filhos, Senhor, das influências culturais que são diabólicas, que são demoníacas, que são contra o Senhor. Preserva-nos, Senhor, dos discursos inescrupulosos de homens que não temem ao Senhor. Preserva-nos daqueles que correm para derramar sangue. Preserva-nos, Senhor, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Preserva-nos, Senhor, sobretudo, do nosso próprio pecado, do nosso coração corrupto. Para isso, enche-nos do Teu Espírito Santo. Alinha-nos ao Senhor, ao Teu coração. Dá-nos a mente de Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E agora que compartilharemos o pão, almoçaremos juntos, que possamos também desenvolver uns com os outros os laços que somente a aliança da graça, como família da fé, como filhos do Senhor no mesmo Cristo, pode nos conceder de privilégio, e que isso seja o nosso testemunho hoje, para nos alegrarmos e nos deleitarmos como igreja do Senhor. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus. Amém.